pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Esse é um mini episódio, então sou somente eu, a Bruna. E esse episódio foi uma sugestão do Marcos Campos, então muito obrigado, Marcos. E se você quiser dar sugestão de episódio, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. E é isso, o único recado também é que tá rolando sorteio no nosso Instagram. Então vocês têm mais uma semana pra participar, quem ainda não participou. E corre lá, gente, que tá bem bacana, os prêmios estão bem legais. Então, bora pro caso de hoje. Em 13 de setembro de 1987, em Goiânia, dois catadores de lixo, o Wagner Pereira e o Roberto Alves, entraram em um prédio abandonado e encontraram uma máquina de radioterapia, que eles a princípio levaram para casa num carrinho de mão, e depois de 5 dias levaram para tentar vender no ferro velho, já que tinha muito chumbo e metal na máquina, o que faria com que eles ganhassem bastante dinheiro. Já no ferro velho, os funcionários do local abriram uma cápsula que estava acoplada na máquina para separar o chumbo e encontraram um pó branco parecido com um sal de cozinha. O dono do ferro velho, Devair Ferreira, sem saber do que se tratava, levou um pouco do pozinho para casa porque ele achou bonito e queria mostrar para a família que no escuro o pó tinha um brilho azulado. Todo mundo ficou muito maravilhado com aquilo, ninguém nunca tinha visto nada tão bonito e em pouco tempo vários vizinhos foram chamados para ver e também chamaram amigos para mostrar. Algumas horas depois, várias pessoas começaram a passar mal, com vômito, diarreias e tonturas. E ao ir para o hospital ou pronto atendimento, os médicos analisaram os sintomas e deram um diagnóstico de virose, medicaram e mandaram as pessoas para casa. Várias pessoas foram encaminhadas também para o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, devido aos problemas na pele, mas ninguém sabia o que de fato estava acontecendo. Até que em 28 de setembro, a Maria Gabriela, que era a esposa do Devair, e a filha ficaram muito doentes e ela desconfiou do pó e levou à vigilância sanitária da cidade. Sueli de Moraes, que era uma vizinha que também foi contaminada, contou à BBC News Brasil que a Maria Gabriela pôs o cilindro em um saco plástico e o levou de ônibus para um escritório de saúde do governo local, onde ninguém sabia o que era, mas guardaram. Esse pozinho, na verdade, eram 19,26 gramas de cloreto de césio 137. Então, para quem não sabe, o césio 137 é altamente radioativo, então o que essas pessoas estavam experienciando era contaminação por radioatividade. Espero ter falado certo, então se eu não falei certo, por favor me corrijam, gente, que eu não sou química. Mas então no dia 29 de setembro, depois de muita pesquisa e ajuda de um físico que estava de férias em Goiânia e conseguiu um aparelho que media a radioatividade, foi concluído oficialmente que as pessoas tinham sido expostas à radiação e precisavam ser tratadas o mais rápido possível. Isso já tinha passado bastante tempo, né? Foi em 13 de setembro que eles encontraram o negócio e dia 29 que eles conseguiram identificar e passou por todas essas pessoas que já estavam contaminadas. Então, já estava num estado bem avançado de contaminação. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear foi acionada e monitorou os níveis de radioatividade de mais de 110 mil pessoas no Estádio Olímpico. A descontaminação começou imediatamente e 271 pessoas foram cadastradas, pois estavam com sintomas de contaminação, e elas foram isoladas e passaram por um banho de água, vinagre, sabão e azul da Prússia, também conhecido como hexacianoferrato férrico de potássio. Na verdade, é uma forma grosseiramente explicada que ele funciona se grudando no césio ou no talho e assim impede que os químicos grudem nos intestinos e no caso da contaminação por césio, ele só é usado quando a pessoa ingeriu ou inalou. Então eles não tinham como saber também se a pessoa comeu, se cheirou o negócio, o pozinho. Então, né, eles estavam fazendo tudo que era possível. O azul da Prússia também foi ingerido pelas pessoas contaminadas para ajudar na eliminação do césio 137 pela urina e pelas fezes. Então, centenas de pessoas com níveis leves de contaminação tiveram de permanecer em abrigos especiais. Em 1º de outubro, então, 14 pessoas contaminadas que estavam em estado grave foram transferidas para o Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, porém, poucos dias depois, 4 delas acabaram falecendo.
Algumas pessoas acabaram morrendo por causa da exposição à radiação prolongada e tratamento tardio, incluindo a esposa do Devair, a Maria Gabriela, e alguns funcionários do Ferro Velho. As roupas e objetos que tiveram contato com o Césio-137 foram colocados em barris e contêineres para evitar maior contaminação e só poderão ser abertos em cerca de 150 anos. Essas vítimas fatais foram enterradas em caixões lacrados com chumbo para evitar a contaminação do solo. A Sueli conta que durante o enterro várias pessoas atiraram pedras e tijolos para tentar evitar o sepultamento por medo da contaminação. O Ministério Público reconheceu oficialmente um total de 628 vítimas entre funcionários do Ferro Velho, amigos e parentes dos mesmos e policiais militares e bombeiros que auxiliaram durante o processo. A Associação das Vítimas do Césio-137, no entanto, aponta que até hoje 104 pessoas teriam morrido e cerca de 1.600 teriam sido afetadas de forma direta. A maioria das pessoas que ajudaram na descontaminação das pessoas e locais não usaram nenhum tipo de proteção e também não receberam nenhuma informação do que tinha acontecido. Então, grande parte dessas pessoas teve algum tipo de sequela ou sofreu algum problema de saúde, como leucemia ou câncer. Então, mesmo as pessoas que não tiveram nenhum tipo de efeito colateral ainda estão suscetíveis a desenvolver algum tipo de problema de saúde por causa dessa exposição. O Odson Alves Ferreira, que é presidente da Associação das Vítimas do Césio-137 e irmão do Devair, que era o dono do Ferro Velho, ele afirmou em uma entrevista para Isto É que as pessoas têm muito preconceito até hoje com as vítimas do acidente. Ele disse o seguinte: as pessoas perguntam se o fato de estar perto de nós ou nos tocar não estaríamos contaminando elas, ou até mesmo se é verdade que nós brilhamos à noite. O Odson declarou também que cerca de 50 pessoas da família dele sofreram exposição direta ou indireta ao acidente, incluindo a cunhada dele, a esposa do Devair, e uma sobrinha de apenas 6 anos, filha de outro irmão. Então, essa associação das vítimas foi fundada no dia 13 de dezembro de 87 pelos moradores da rua onde a cápsula do Césio foi desmontada e luta por assistência às pessoas que foram vítimas do acidente. A casa do Devair, assim como várias outras, foram implodidas com tudo que tinha dentro. Os inscritos na associação só são aceitos depois de comprovar que foram vítimas direta ou indiretamente, que são descendentes de uma vítima direta ou que moraram em algum dos lugares afetados. Nos cálculos da associação, então, 960 pessoas ainda tentam receber indenização nos últimos 25 anos. Os responsáveis pelo abandono da máquina, o abandono irregular dessa máquina de raio-x, foram condenados por homicídio culposo, cumprindo penas brandas. Em fevereiro de 96, praticamente 10 anos depois que o acidente aconteceu, os médicos Carlos Bezerril, Criseide Castro Dourado e Orlando Alves Teixeira e o físico hospitalar Flamarion Barbosa foram sentenciados a 3 anos e 2 meses de prisão em regime aberto, além de prestar serviços à comunidade. Então, o Carlos, Criseide e Orlando eram sócios da Clínica de Radiologia de Goiânia e foram considerados os principais responsáveis pelo acidente, já que não providenciaram o descarte correto da máquina de radioterapia. Então, para armazenar o lixo radioativo gerado no acidente, foram usados tambores metálicos de 200 litros e até um container marítimo. Um depósito de rejeitos radioativos foi construído em Abadia de Goiás, ao lado de Goiânia, em 87, e nessa época a Abadia de Goiás ainda não era um município. Então, segundo o G1, o depósito definitivo foi construído em 97, mesmo ano em que foi inaugurado o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, a unidade em Goiás. O local fica dentro do Parque Estadual Termal Ortegal e a estrutura foi projetada para resistir 300 anos intacta e preparada para desastres como tremores de terra e quedas de avião. Então, esse depósito do Césio-137 se tornou o único depósito de lixo radioativo definitivo do Brasil. Ali foi colocado o que representava mais radioatividade, incluindo 50 veículos, 9 casas totalmente demolidas e 45 ruas inteiras que foram arrancadas. Além disso, também há árvores, roupas, utensílios domésticos e animais que tiveram de ser sacrificados. Quem explicou tudo isso foi o assistente em Ciência e Tecnologia do Centro Regional de Ciências Nucleares, do Centro-Oeste, o Marco Antônio Pereira da Silva, em entrevista ao G1.
Então, antes do acidente de 87, as regulamentações eram fracas quando se tratava de controlar a radiação usada na medicina e na indústria como um todo, então não tinha consciência de que as fontes devem ser controladas do berço ao grave e impedir o acesso do público a eles. Então, depois desse acidente, esses conceitos foram fomentados. Quem falou isso foi Eliana Amaral, que é diretora de Radiação, Transporte e Segurança de Resíduos da International Atomic Energy Agency. Então, as principais áreas afetadas pelo acidente radioativo ainda são monitoradas 2 vezes ao ano pelos técnicos do Centro Regional, né, de Ciências Nucleares, mesmo não tendo mais risco de contaminação no local, mas só para garantir, eles vão lá e fazem essa verificação. Para quem quiser, também tem um filme sobre esse caso de 1990, do diretor Roberto Pires, que chama Césio 137, O Pesadelo de Goiânia. Esse acidente também é mencionado no curta Ilha das Flores, que acho que todo mundo assistiu na escola, mas quem quiser assistir e ainda não viu, pode conferir esse documentário, que é bem bacana. E, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada também, esse foi o maior acidente com material nuclear radioativo fora Chernobyl. Que eu ouvi falar que era isso, ainda não consegui confirmar isso, então, pessoal, se vocês quiserem verificar isso pra mim, eu vou agradecer. Deixa nos comentários o que você acha. Então, tem várias coisas que foram inspiradas também nesse acidente, inclusive um episódio de Star Trek, tem também do House, então foi um acidente que ficou bem famoso devido, né, a ser inusitado mesmo, porque é um acidente nuclear longe de uma usina nuclear. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio um pouquinho diferente, mas a gente acha que vale a pena conhecer também acidentes, né, que acontecem no Brasil. E se você tiver, então, qualquer sugestão de caso, manda pra gente no e-mail, milcrimes@gmail.com. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site, milcrimes.com.br, vai ter a seção de apoio com todas as opções que você pode nos apoiar. A partir de R$1 mensal você já ganha a newsletter e a partir de R$15 mensais você escuta a gravação do episódio ao vivo toda segunda-feira à noite. E é isso, até a próxima semana. Tchau, tchau!